Ok, estamos de volta com o programa Em Pauta, aqui pela sua TV Canção Nova, conversando nessa noite sobre o caos no trânsito brasileiro e, claro, não queremos ficar apenas no caos, mas queremos apontar alguns caminhos para que realmente o nosso trânsito brasileiro tenha solução, como nós sabemos que deve ter e é o que queremos entender nessa noite, não é? Como a gente sempre faz aqui no programa, a gente aproveita o início do segundo bloco para indicar alguma literatura relacionada ao tema. O que há pouco dizia aqui o professor Frederico, e aqui temos a alegria de recebê-lo, que é doutor em engenharia de transportes. Ele dizia, olha, esse tema, Padre Hamilton, a gente ficaria conversando aqui um final de semana inteiro, porque é complexo, é apaixonante, envolve a todos nós, e claro, uma hora fica realmente muito pouco, não é? Por isso a gente tem aqui o complemento com a literatura. Então tem esse daqui, da Hermínia Maricato, O Impasse da Política Urbana no Brasil. Você diz, ué, mas o que tem a ver isso com o trânsito? O Impasse da Política Urbana no Brasil, aqui pela editora Vozes, só que tem aí dentro, além da problemática da cidade grande, né, dos grandes centros, das metrópoles, megalópolis, porque o Brasil já participa desse processo, não é? Se você olha para São Paulo, por exemplo, mas aqui dentro tem um capítulo justamente dedicado ao automóvel e à cidade. Nem sempre uma combinação assim muito perfeita. Tá aí para você, se você quiser aprofundar, vale a pena ter esta literatura em mãos, tá ok? Só entrar aí no site da Vozes, www.vozes.com.br, você adquire essa literatura, tá certo? Além disso, claro, você pode participar do nosso programa sempre enviando para a gente um e-mail em pauta@cançãonova.com, é o nosso endereço eletrônico. Também temos o Twitter, já eu vou estar verificando aqui as participações, o pessoal já está opinando em relação à questão do trânsito, não é? A gente sempre fala de onde está, então tem gente aqui de todo lado. E já nós vamos também colocar a questão aqui dos internautas. E você pode mandar para a gente também o seu Twitter, né? PE_Hamilton. Não é? Aqui diretamente para o meu Twitter, que aí eu já abro aqui imediatamente e nós vamos dialogando. Tá certo? Nós vamos agora, então, passar para aquilo que seriam, então, o Frederico já ia dando esse passo. Eu falei, segura aí, Frederico, vamos ainda na primeira parte entender um pouco mais ainda essa complexidade, mas é claro que você que está nos acompanhando já fica se perguntando, pois então, Frederico, tá bem, não é se a solução não é ampliar a estrutura que nós já temos. Claro, o problema passa pela questão da noção muito precária de cidadania, de como viver juntos em sociedade. Isso aí já daria um outro tema, sem dúvida. Mas, partindo dessa realidade dura, professor, o que pode ser feito, portanto, talvez, a médio ou a longo prazo, para a gente tentar resolver essa situação? Porque, por exemplo, não tem como a gente não citar São Paulo, mesmo Rio de Janeiro, que são as duas grandes centros do Brasil, mas hoje, aqui, estando em Belo Horizonte, a gente percebe que nesses horários de pico, manhã e tarde, né, nessa questão pendular que o senhor nos orientava no primeiro bloco, realmente a coisa fica quase que intransitável. Mas São Paulo, por exemplo, já alguns outros horários, o negócio já é muito complicado. Então, a pergunta é essa, a médio, nem digo a curto, a médio e a longo prazo, quais seriam então os caminhos para o trânsito? Eu, antes de responder, eu quero considerar o senhor como um usuário e vou te fazer uma pergunta. Perfeito. Padre, o que é a solução do trânsito para você? E agora, hein? Eu acho que como usuário, como motorista. Exatamente. A noção básica do motorista, e se eu estou num caos, e eu já passei por isso muitas vezes, a gente já pensa logo, bom, a gente precisa encontrar alternativas, porque ampliar, às vezes, rodovias, as avenidas, ruas, etc., em alguns lugares já é impossível, como o senhor disse, a menos que vá se destruindo casas e diminuindo a cidade. Então, a gente pensa em alternativas, né? Então, pensamos em termos de metrô, mas você já estava falando no primeiro bloco a respeito do encarecimento, do custo-benefício.
Pensamos em metrô, pensamos nessas vias dos ônibus únicas, né? Porque aí o transporte coletivo seria muito mais rápido. E para além disso, ainda fica aquém. Não, sim, o senhor deu respostas excelentes em termos de planejamento, mas eu quero saber a sua opinião como motorista, como usuário. O que seria a solução? Assim, o que te incomoda no trânsito? O que você queria que fosse diferente? Pode perguntar que eu já tenho a resposta na ponta da língua. Então. Primeiro, a política do transporte de cargas por caminhões é uma política suicida. Não tem como. A maior parte dos acidentes envolve caminhões, mas não é. A subida da Serra de Petrópolis, é claro que o Brasil inteiro não vai saber o que é a Serra de Petrópolis, mas tem tantas outras serras. Sem dúvida. Então você não tem mais caminhão. Você não tem mais caminhão acoplado com uma espécie assim de um apêndice que é maior do que o próprio caminhão original. Não, agora já é trilhão. É três caminhões com 30 e poucos metros. Tremião. Isso é impossível. Impossível, eles ocupam todo o espaço. E depois não é o encarecimento. E aí é que vem, já adiantando um pouco, eu acho que a política do transporte fluvial no Brasil é praticamente zero, né, em termos de transporte de carga. Grande parte dos problemas de trânsito, não na cidade, mas eu digo assim no todo, ela se refere ao caminhão. Eu sei que os caminhoneiros vão ficar assim muito pesarosos, mas nós temos que buscar soluções. Muito bem. E uma outra coisa que eu acho assim fundamental é que se respeite as leis do trânsito, que essas existam e que sejam realmente rigorosas. Não é? Isso aí é um outro fator que atropela. Quem não respeita vive fazendo, como é que se chama isso? Recorte. Buscando atalhos. Isso só história. E aí, professor? Mas, voltando exatamente na pergunta, e pegando um gancho do que o senhor falou sobre cidadania, se você perguntar para um usuário, né, o que é a solução do trânsito para você? Nossa, eu quero sair da minha casa e chegar no meu serviço o mais rápido possível. Exatamente. Ou seja, ele está manifestando aquele desejo de ter, entre aspas, o caminho dele absolutamente livre. Exato. Então, nessa hora, eu vou te falar o seguinte, o trânsito não tem solução. Considerando que se isso é a solução do trânsito, o trânsito não tem solução. Porque aí eu vou pegar o gancho que já foi falado, que é o seguinte, a formação das cidades de hoje é que motiva essa complexidade, porque nós temos um conflito de interesse. Eu quero sair daqui e ir para lá. No mesmo momento que o senhor quer sair daqui e ir para lá. Nós encontramos em um determinado ponto na cidade. E Newton já dizia, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, o mesmo intervalo de tempo. Um de nós vamos ter que esperar. Esse um de nós vamos ter que esperar é o condicionamento. Só que eu dei um exemplo de uma pessoa com outra. Na verdade, nós temos milhões de pessoas. Então, o que é o problema da cidade? Nós temos diferentes origens e diferentes destinos, justamente na hora dos movimentos pendulares, se cruzando na cidade. Nós temos um conflito de interesse, onde o que você quer é diferente do que você quer, que é diferente do que eu quero, que é diferente do que os telespectadores querem. Cada pessoa quer uma coisa. Agora vamos pensar diferente. Suponhamos que o senhor, para sair da sua casa e para o seu trabalho, o senhor passa na porta da minha casa. O senhor quer a via livre, o senhor quer trânsito rápido, o senhor quer fluidez. Mas na porta da minha casa, eu já quero coisas diferentes do que o senhor quer. Eu não quero carro passando na minha rua, eu quero estacionamento para poder parar o carro lá a hora que eu quiser, eu quero que meus filhos brinquem na rua. Então nós queremos coisas diferentes do trânsito. Então, por esse motivo, pensar em solução do trânsito é muito complexo, porque os usuários têm anseios diferentes. Mas, óbvio, é possível minimizar o caos da cidade. E aí, sim, é investir em uma forma de transportar as pessoas ocupando menos espaço na via. Como é que a gente faz isso? Transporte coletivo. Essa seria uma... Em centros urbanos, nós precisamos transportar as pessoas ocupando menos espaço. Se houver teletransporte, perfeito. Perfeito. Né? Ou ainda, a questão de, por exemplo, com a evolução da internet, está acontecendo muito isso, de você ter o home office. Ou seja, você evita os deslocamentos. Exatamente. Né? Você evita os deslocamentos. E outra coisa já falado é a descentralização. Isso já acontece.
Pensa Belo Horizonte se não tivesse o centro que existe no Barreiro. Se todo mundo que está no Barreiro quisesse vir ao centro de Belo Horizonte para ir ao banco, que caos maior seria do que já é. Não, sem dúvida. Uhum. Mesma coisa Venda Nova. Venda Nova também é um centro independente, Barreiro é um centro independente. Isso está cada vez mais popularizando e isso tem que acontecer. A descentralização para você minimizar as viagens. Tá. Sim, Frei, pois Veja não. cada afirmação aí que os telespectadores dizem, opa, esse aqui entende. Trânsito não tem solução. Essa aí gostei mesmo. Ou, em vez de nós nos transportarmos para o centro, transportar o centro para a periferia. Isso é um fato. Traduzindo, cada bairro ter Sim. a sua autonomia. Chamado- Tudo o que é mais necessário. Exatamente. Né? Então você não precisa ir ao É centro. a descentralização. Descentralização. Eu acrescentaria um outro elemento, se me permitir. Sim. Por exemplo, o que causa grandes problemas? Os carros estacionam, não é, junto das calçadas ou em cima da calçada, né? Muito bem. Aí falta estacionamento. Estacionamento subterrâneo. Até em Portugal eu vi isso. Lá, digamos, numa cidade razoavelmente pequena, ou seja, grandes praças, no fundo, elas são grandes estacionamentos subterrâneos. Então o pessoal anda a pé. Tem muitos bairros onde realmente a solução é andar a pé. Mas se você tiver estacionamento, sem estacionamento não dá. Agora, o estacionamento é uma das indústrias mais lucrativas. Eu acho que eu vou começar a explorar estacionamento nas minhas igrejas. Porque daí não precisa mais nem pedir esmola, Oh, sabe? pois é, olha, nós vamos também às ruas aqui no nosso programa, a gente abre esse espaço justamente para que o cidadão também possa se manifestar. E nós perguntamos a pergunta mais comum de todas: o que te estressa na hora do trânsito? Vamos ver o que as pessoas responderam. O que mais estressa é os roda dura, né? Como diz o roda dura. Fechamento de cruzamento. O pessoal fecha o cruzamento, aí complica, aí transpara, né? Mas me estressa é isso. Falta de competência mesmo, né, dos motoristas. Da organização de semáforos, das vias, né? Falta de paciência de outros condutores. É isso que estressa mais. É o engarrafamento. Muitos carros ao mesmo tempo. Me estressa no trânsito é a falta de paciência dos próprios colegas, motorista, motoqueiro. Só isso, o resto eu fico cantando aqui, coisa, fico andando. Aqui estresse, beleza. Desculpa se eu estiver errado. Se eu estiver certo também, não bati, tá beleza. E vão levando. Diante de estressar. Eu acho que é a falta de educação mesmo dos próprios motoristas, né? Que complica muito o trânsito brasileiro. Sinal. O resto é tranquilo. Mais nada então? Não, só sinal. Tá certo. Olha, sim, professor. Se você me permite falar, o que eu falei antes da reportagem, você reparou que todas as pessoas entrevistadas nos automóveis estavam sozinhas? Não tinha nenhum passageiro do lado? E ninguém fala, o que mais me estressa no trânsito é a minha atitude. Porque a culpa é minha. Veja, eu estou ocupando um carro sozinho com a minha área multiplicada por 35 vezes. Né? Exatamente, ninguém fala isso. Aí é a questão da cidadania falada. O problema do trânsito, eu falo com meus alunos na sala de aula. Se você estiver num condicionamento bravo da vida, querendo achar um culpado, querendo xingar a BH Trans, querendo xingar alguém, você faz o seguinte. Você olha para o banco do seu lado. Se o banco estiver vazio, você olha para o retrovisor e xinga à vontade que você achou o culpado. Muito boa, né? Fala, Muito boa. Eu gostei do Roda Dura, não há dúvida nenhuma. Tem muita gente que não tem condições de dirigir e atrapalha o trânsito. Agora, que me desculpe os que têm um carro assim, que não é do último ano, etc., porque não é necessário que seja do último ano, mas o estado de conservação. Vamos supor que eu fosse prefeito de uma cidade, não é? Evidentemente. O que eu iria fazer? Primeiro, todos os carros irregulares, seja na documentação, seja no estado de conservação, e o que tem carro com roda assim balançando, não é? E que evidentemente vão enguiçar e assim por diante. Você já aliviaria enormemente o trânsito. Ou seja, ser mais rigoroso em relação às condições desse transporte. Mas, claro, usando sozinho, como você diz, é uma questão de cidadania. Agora, isso não pode ser perdido de vista. Eu observo, não sei se é só o estado do Rio de Janeiro, o fato é que o que tem de carro que não tem condição de transitar é impressionante. E, evidentemente, que isso complica. Agora, deixa eu colocar aqui uma pimentinha ainda maior na nossa conversa, ô professor, porque é o seguinte, o Frei Moses há pouco citava levemente isso,
Mas eu pergunto, não é? E o senhor como especialista pode nos ajudar a entender, e especialmente o nosso telespectador. Leis e penas mais duras, já temos, não é? Elas são a única ou seriam, não é, de fato uma alternativa para o nosso trânsito brasileiro? Porque aqui tem um problema. Nós já temos leis razoavelmente duras, aí entra a indústria das multas, você agora parece que virou mania em cidades brasileiras, você pega aí algumas cidades significativas do estado de São Paulo, outros do estado do Rio, mesmo aqui em Minas Gerais, aonde se criou uma verdadeira indústria da multa. Não é? Dentro da cidade você tem que andar quase a 0 por hora e radar escondido e um excesso de radares, multa para todo lado. Quer dizer, leis, penas mais duras, elas são uma forma de educar, é um tipo de saída, ou muitos têm usado isso, não é, malandramente para punir o cidadão? Bom, Porque a conta, na maioria das vezes, quem paga é o cidadão mesmo. A gente tem vários pontos envolvidos aí nessa pergunta extremamente interessante. Primeira coisa, se você é um usuário, você está numa via e de repente você viu um radar, o pardal. Se você está numa via, viu um pardal e você freou para passar no pardal, já tem uma coisa errada. Sem dúvida. Porque é o seguinte... Estava acima da velocidade. A via, ela tem uma velocidade permitida ao longo dela toda, não é só onde está o radar. Claro. Então, há pouco tempo teve um candidato que falava, nós vamos tirar os radares da cidade todos, porque às vezes você está distraído, chega no radar, está um pouquinho acima. Se você está um pouquinho acima, você estava um pouquinho errado. Você já estava errado. Muito boa essa. Você já estava. Claro. O radar, ele é simplesmente assim, é um mantenedor daquela velocidade ali. O Brasil é um dos únicos países no mundo onde é obrigatório avisar a presença do radar. É como se falasse assim, ladrões, não roubem aqui, temos polícia. Não faz sentido. Radar não tinha que ser avisado, porque ele não é um segredo. Em resumo, é o seguinte, Cristiano Machado, por exemplo, a velocidade permitida é 60 km por hora. Seja no túnel, seja no Minas Shopping, seja perto de Venda Nova, ou seja nos radares. É 60 km por hora. Não, mas como é que é esse negócio aí que o senhor disse? O radar não precisaria ser avisado? Não precisa ser avisado. O Brasil é um dos países do mundo onde tem que se avisar que tem radar. Porque a questão é a seguinte... Então o senhor está dizendo, por exemplo, nas rodovias, né, ampliando aqui para as rodovias federais, por exemplo, onde a polícia, muitas vezes, polícia rodoviária federal, não é, ali chega num determinado ponto onde é difícil a visibilidade, e aponta ali o radarzinho, e o sujeito está vindo exatamente, nem sempre na velocidade correta, mas é pego de surpresa ali, quer dizer, os dois estão errados, ou só o motorista, como é que é o negócio? Porque... Olha, a gente entra o lado humano da história, que sim, óbvio, há a possibilidade de você utilizar ilicitamente os radares para captação de dinheiro, mas uma coisa é fato, o radar só vai te pegar se você está acima do permitido legalmente. Se você estiver dentro legalmente, tranquilo, seja na rodovia, seja no centro urbano. Mas existem sim as brechas, aí são brechas de um caráter mais social, antropológico, de comportamento de quem está do lado de lá, e vê a possibilidade de tirar um ganho em cima disso. Mas se você olhar a máquina de forma sistêmica e, digamos, no mundo encantado, onde não haveria ilicitude por parte do operador, o radar não tem que ser avisado, e o Brasil é um dos únicos lugares no mundo onde tem que se avisar o radar. Se avisar um radar é a mesma coisa da frase que eu falei, não roubem aqui, porque tem polícia. Como quem diz, passou aqui, roubem aonde você quiser. Frei, nós vamos para o intervalo rapidinho, segurem a sua consideração. Já já nós estaremos de volta, você percebe que tem muita coisa não é interessante para nós conversarmos aqui no nosso programa. Minuto só, já estaremos de volta.